Boa noite, Poema. Aleluia. Boa noite para você que está em casa. Que alegria estar aqui, meus amigos. Que alegria estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não apareço. E diante dessa noite especial, para quem não me conhece, vou ser breve. Sou pastor André. O nome, me chamam de Dezão. Estava pastoreando com esse time incrível aqui de Taubaté. Saudade de todos vocês, viu? Vocês me largaram lá em Caçapava. Vai lá todo mundo, pô. Vamos fazer um barulho lá para Jesus. E faz um tempo que eu estou já pastoreando Caçapava com a minha esposa. Mais alguns líderes que estavam em Taubaté estão lá também. Amém? Mas nós somos da família. Está feliz aí? E eu queria compartilhar com vocês. Confesso que o Vinícius, para os íntimos, Tião, acho que falou uns 60% da minha mensagem lá. Poxa, velho. Mas Jesus sempre faz alguma coisa, né? Nós cremos na sua palavra, na sua vontade. Gente, enfim, eu poderia falar muitas coisas que eu estou vivendo em Caçapava. Está incrível lá, vivendo as promessas de Deus, vendo o Espírito Santo tocando, transformando pessoas, e isso é maravilhoso. Mas eu confesso, cara, que quando eu chego aqui e vejo alguns irmãos vendo me abraçando, dá muita alegria no meu coração. E de repente, na associação, nunca imaginaríamos estar aqui, já foi falado isso, mas agora é minha vez, tá, irmão? Então você atura um pouquinho aí que eu que estou falando agora. Mas cara, eu fiquei muito emocionado, velho, de saber que tantas quantas as promessas de Deus, nós temos o sim e o amém dele, cara. E eu de fora, não quero ofender ninguém falando isso, mas eu consigo ver algo muito novo e fresco sobre Taubaté. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque o meu momento, cara, é Caçapava. Eu estou orando, gemendo por eles. Aliás, tem caçapavense aí? Não tem. Tem caçapavense aí? Glória a Deus. Então, mas eu consigo ver, cara. Eu consigo ver, eu consigo entrar debaixo disso fácil lá, né? Porque é muito novo, velho. É muito fresco. E o pastor Leandro, apóstolo Leandro, sempre nos impulsionou para isso, sabe? Nunca ficar acostumado com uma estação, nunca ficar apegado a uma estrutura, cara. Nós queremos mais. Nós queremos ver os olhos de fogo, como cantamos aqui. Nós queremos ver o que se fez cordeiro e leão por mim e por você. Como nós queremos, cara. E Taubaté sim, tem algo fresco do céu para nós. Porque o que um recebe dessa casa aqui, você talvez está sentado, e se você receber, a igreja toda ganha, a igreja toda recebe, porque Deus trabalha no corpo. Deus faz. Cara, eu vou citar vários versículos aqui hoje, que eu estava na mesa de pessoas essa semana passada, mas a gente não dá crédito. Mas são de irmãos que estão na sua devoção, Deus tem falado. E quando compartilham, encaixa na nossa vida também. Aleluia. Então, mergulhem, cara, no novo. Mergulhem nessa estação doida de Jesus. Olha só, quem diríamos nós na associação, falando do amor de Deus, cara. Eu vim aqui, eu me prostituí aqui. Eu vim aqui, eu usei drogas aqui.
Eu subi no palco aqui de vários shows, eu briguei aqui, eu saí de camburão daqui, cara. Quem sou eu para que de mim te lembres, ó Senhor? Então vocês podem ter certeza que eu estou com muito temor e muito tremor aqui nessa noite, porque eu sei quem nos chamou, igreja. Eu sei, e o objetivo não é estar aqui, esse não é o sucesso, não é estar ali pregando em algum lugar. O sucesso é continuar queimando, continuar se entregando por Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, cara. Então, já que o Tião falou, fez a introdução para mim, eu vou pegar a carona na minha introdução que estava com ele. Ele falou aqui de João Batista. João Batista, aquele que viu Jesus, foi preso. Aquele que viu Jesus, aquele que preparou o caminho, aquele que, sabe, anunciou as boas novas, foi preso. Amém? Você lembra dessa história? Amém, igreja? Então ele que preparou o caminho, um dia estava lá na prisão, preso por causa de Jesus, preso por causa das suas palavras. Na sua tribulação, no seu contexto ali, na sua jornada de vida, ele se pega atribulado, preso. E parece que João vai se desfalecer. E ele fala, cara, pergunta se é esse que a gente devia esperar ou era outro. João era aquele que teve a sensibilidade de reconhecer que era Jesus. Porque como o Vinícius falou, ou o Tião falou, o pessoal talvez esperava cavalo branco, espada na mão, sabe, o cavalo até com asa, aqueles de filme que a gente já sabe, vindo. Mas não, ele veio. Então João reconheceu ele. Em meio a uma multidão falou, aquele ali é o Cristo, que eu não sou digno. Então, por revelação do próprio Espírito, por revelação da própria palavra que João pregava, reconheceu, teve a sensibilidade. Mas no tempo da aflição de João estava lá, ei, será que é esse mesmo? Então parece que a gente começa a virar crente, Deus começa a transformar as nossas vidas, e você vem no GC, faz discipulado, começa a servir na igreja, mas de repente vem alguma coisa, alguma notícia, muda o governo, você é mandado embora, sei lá, acontece alguma coisa, você fala, será que é essa igreja mesmo? Será que é isso que eu devo fazer mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, Deus, Ele quer que a gente amadureça como filhos, que a gente cresça, e não tem melhor coisa para a gente crescer do que uma boa tribulação, a qual Ele está permitindo sobre a nossa vida, porque a nossa vida é governada por Ele. Lá na Bíblia a gente vê Jesus sendo entregue para eu sempre esqueço o nome dele, Sinédrio lá, para o rapaz lá que fala, ó, você não sabe que eu tenho autoridade para te tirar daqui? E ele fala, nenhuma. Isso, Pilatos, estão lendo a Bíblia, aleluia, Jesus. Então ele fala, nenhuma autoridade teria sobre mim, se não fosse dada dos céus. Nenhuma tribulação tem autoridade de acabar com a nossa vida, se estivermos debaixo da mão poderosa de Deus.
nenhuma tribulação é maior do que o socorro de Deus. Nenhuma tribulação pode afetar a sua vida se Deus não quiser e estiver no negócio, irmão. Nenhuma. Parece que são desastres naturais, mas nenhuma tribulação é maior do que o nosso Deus. Então, porque às vezes nós ficamos apavorados, a palavra de Deus diz que nós somos seres celestiais, somos seres que fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Mas muda governo e entra o outro presidente e ninguém compra, e traição por todo lado. Por que tanta aflição, meus irmãos? Jesus nunca mentiu para nós, Ele sempre falou: vocês terão aflições, mas tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se vocês sofrerem comigo, vocês vão participar da glória que foi me dada. Então eu queria compartilhar uma palavra de esperança para o seu coração e dizer, cara, que eu não acredito que Deus está no seu trono, olhando para a nação brasileira e falando: essa votação, esses turnos, foi tudo estragado, não saiu como eu planejava. Não, cara. Sabe o que Ele está fazendo com a igreja? Há uma grande circuncisão passando no nosso meio. E se você for ler o livro de Josué, você vai ver: circuncidai-vos com a pedra. Então Josué foi lá e fez a pedrinha angular e passou no pênis de cada israelita maior de 18 anos. Eu vejo isso na nação brasileira. A nação brasileira está cheia de promessas. A nação brasileira está profetizada já por N e muitos profetas que já passaram por aqui, e alguns ainda estão vivos. Mas é uma nação ainda que precisa, cara, estar aos pés do nosso Senhor Jesus. É uma nação que precisa reconhecer os atos de corrupção do nosso país, e nós, como bons sacerdotes, entrarmos na brecha. Porque Adão, irmãos, ele não perdeu o céu, ele perdeu a terra. A terra foi dada ao homem. Mas a igreja, talvez por uma religiosidade tamanha, não quis entrar na televisão, não quis entrar em nenhum lugar. Porque não, eu fui chamado para ser profeta, e isso e aquilo. Não assumimos o que Deus estava nos dando, que era de entrar em todos os lugares da sociedade e mudar a cultura através da palavra de Deus. É claro que eu torço pelo Brasil. É claro que também eu tive, uma expectativa de acontecer muitas coisas e de um monte de gente for presa, isso e aquilo, irmão. É claro. Mas a minha firme esperança não está num homem. A minha firme esperança não está em um governo terreno. A nossa firme e esperança viva não está em uma cultura terrena, não está em um exército terreno, mas está na pátria celestial, no governo dos céus.
Porque Deus, a gente sabe na Bíblia que Ele zela para que a sua palavra se cumpra, irmão. Ele não tem compromisso com um governo corrupto. Ele não tem compromisso com algum homem que quer mudar a terra. Ele tem um compromisso pela sua palavra, pelas profecias que foram profetizadas sobre a nação do Brasil, através do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus então de verdade, para a glória de Deus. Eu sou o Senhor e zelo para que a minha palavra se cumpra. Quantos de nós estamos desesperados, irmão? O que vai acontecer? Eu não sei. Nós precisamos continuar queimando e fazendo justiça. Porque eu sei que a nação do Brasil é uma nação agora que está clamando por justiça. É uma nação agora que fala: Senhor Deus, tem misericórdia do nosso Brasil e entra e muda a nossa sorte. Abra comigo em Mateus 5. Mateus 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você tem noção que nenhum homem de posse do chefe do executivo pode falar isso para nós? Pode falar: ei, você vai chorar, mas você vai ser consolado. Não pode, não consegue, não tem autoridade. Mas Jesus estava falando: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A nação brasileira vai ser ainda chamada de uma nação justa, irmãos. Vai ser, cara, porque o amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade, mas de nós que estamos adentrando o véu que foi rasgado e estamos lá, Rei de reis, hosana nas alturas, mais alto, Cordeiro, leão, seus olhos queimam como fogo, porque, irmãos, a canção não mudou, a cultura brasileira muda, o governo passa, outro entra, um mais corrupto do que o outro, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre, e o nosso Senhor não muda. Aplauda Jesus, querido. Aleluia, cara. Mas alguns de nós, eu entendo, eu não quero falar mal de quem postou, sabe? Eu não quero falar mal de quem fez live, ou está denunciando o governo, algum político. Eu não quero falar mal disso. Eu não vim aqui para falar para você parar. Mas talvez alguns de nós fizemos mais propaganda política do que propagamos o reino de Deus.
porque nós queremos lutar e mudar a sociedade. Irmãos, a palavra é fiel. Eu estou só apressando um pouquinho, porque o lado deu um acelero em mim ali, irmãos. Queria falar, mas ele folgou na minha careca. Eu não estou falando endereço, mas está tudo aqui. Que a palavra de Deus, Jesus fala. Os caras vieram interrogar Jesus acerca do reino. E falaram: Jesus, e o reino? Falou: o reino não é visível. O reino não vem por uma coisa bonita, maravilhosa. Mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Irmãos, nós vamos passar, cara, pela prova, talvez dando glória a Deus. Mas nós temos que estar preparados, irmãos, para que se isso não acontecer e se nenhum livramento vier. Deixa eu ler para você um trechinho aqui de Daniel. Daniel na cova dos leões. Abra aí para você acompanhar. Daniel 3,16 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a outros deuses, aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor veio e fez uma imagem de ouro e falou: agora todo mundo vai ter que se ajoelhar e ficar ali. Parece o Brasil, né, gente? Agora ninguém pode fazer mais nada e mais isso e aquilo. Mas Daniel falou, Sadraque, Mesaque e Abidnego falou: não, cara, Deus irá nos livrar da fornalha de fogo e das tuas mãos. Se não, ou seja, se isso não acontecer, se Ele não puder e se Ele não quiser nos livrar, fique sabendo que nós não adoramos os teus deuses, nós não nos dobramos a outra cultura, nós não negociamos os nossos princípios, ainda que isso custe a nossa vida, irmão. É para esse chamamento que a igreja tem que começar a pensar. Porque num governo de paz, num governo onde a economia está indo rumo à prosperidade, onde a economia está fazendo todas as coisas, talvez você nem veio no culto, irmão. E eu não estou aqui, cara, somente para julgar você não, mas é para chacoalhar você e dizer: cara, faça chuva, faça sol, nós estaremos queimando na presença de Jesus. Esse é o chamado. Agora, o chamado para a igreja não é encher a barriga de ninguém, irmão. Ainda que tenhamos que fazer obras sociais, levar para os pobres as comidas, pagar a conta de alguns irmãos, a gente faz isso. Mas isso é um trabalho do corpo, não é o chamado oficial, porque tem igreja que não consegue fazer isso. Então, enquanto a igreja não consegue fazer isso, o que ela faz, irmãos? Nós precisamos queimar, nós precisamos dar a honra e a glória a Deus, dar o tributo a Deus, dar a Deus o que é dele. Amém? Romanos 14, versículo 8. Isso aqui eu sei que é um contexto onde Paulo está ensinando os irmãos acerca de guardar alguns dias, de comer alguns alimentos.
mas eu quero recortar. Não é aconselhável fazer isso, os teólogos de plantão, tá bom? Só estou recortando aqui, não vou falar heresia nenhuma, fica tranquilo. Qualquer coisa você fala com o Brisa, com o Laden ali, que eu sou de Caçapava agora. Romanos 14:8 diz assim: se vivermos para o Senhor, se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morrermos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Aleluia, glória a Deus nas alturas, amém? Então você está entendendo? Se você vai morrer, irmão, morre por causa de Jesus, morre para a glória de Deus. Se você está chorando, irmão, você está chorando para quê? Para quem? Por qual causa? Nós temos que chorar e viver para o Senhor, derramar as nossas lágrimas em quem pode de fato mudar qualquer coisa nas nossas vidas e numa cultura brasileira como essa. Quem nos comprou? Jesus nos comprou. Nós somos dele, cara. Nós somos dele. Aleluia. Abra comigo agora em Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 10 diz assim: na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, e que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Então Paulo está falando: eu fiquei alegre com vocês da igreja, cuidar de mim, mandado uma oferta para cuidar de mim. Mas eu não estou falando como se vocês tivessem me abandonado, não. É que vocês não tinham oportunidade. Irmão, às vezes você está aqui, cara, você não fez nada de diferente, porque a sua vida às vezes está tão boa, e agradável para você mesmo, que você só vem aqui, senta, menospreza o culto, menospreza a palavra, sabe? Não é assíduo, é isso, Brunão? Num culto, sabe? Não vem com temor. Geralmente eu me peguei assim, num culto online. No culto online, cara, comendo pipoca, tomando açaizinho ali, ó. Cara, que reverência. Mas teve culto também, cara, que eu ajoelhei na frente da televisão, irmão. Porque a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa, ela ecoa pelas nações, cara. Então às vezes faltou oportunidade para vocês fazerem o que tem que fazer. Agora está aí, entrando um governo, entrando uma política diferente, isso, aquilo. Não quero reclamar não, irmão. Nós estamos tudo na terra, mas debaixo do governo celestial, mas debaixo da vontade e da autoridade de Jesus Cristo, porque Ele nos comprou. Então vamos continuar lendo. Vou ler o 11 agora. Não estou dizendo isso porque me senti abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome,
quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ah, Jesus, cara, você tem noção disso? Paulo sabe o que é pagar um pau, irmão. Sabe o que é passar um perrengue, uma necessidade. Mas ele sabe o que é ser um boizão também. Ele sabe o que é ter mais do que ele era preciso. Mas o coração dele não se alterava. Ah, agora é as vacas gordas, cara, agora é hora de eu fazer uma viagem, agora é disso, daquilo. Não, eu acredito que Paulo estava lá, sabe, isso eu estou falando, é o meu entendimento. Ele estava lá, o que o Senhor quer que eu faça com as riquezas, porque aquilo que o Senhor dá para mim, não é só para mim. Se eu tenho mais do que é preciso, Jesus, eu preciso compartilhar com o próximo. Agora eu acredito também que ele estava lá numa situação difícil, como ele se encontrou aqui. Você viu como o cara é resolvido, irmão? Pessoas resolvidas têm Jesus, cara, consolidado no seu coração. Vocês lembraram de mim, não que eu estivesse, sabe, magoado, ou se vocês não tivessem lembrado também, eu não iria falar mal de vocês. Mas nossa igreja ainda às vezes parece ser um pouco infantil, cara. Irmão, já vim aqui, não estou esguichando sangue não, nem mimimi. Mas às vezes a gente só não fala com algum irmão. Já fala que nós é metido, que é isso, que é aquilo. Eu vim com o Laden hoje aqui, daqui para lá a gente cumprimentou todo mundo. Todo mundo. E ele só dava a mão, eu abraçava. Olha lá, falou que está calor. Vou quebrar ele de novo. Cheguei aqui, Cris. Dezão, me dá um abraço. Meu Deus, que saudade de você, Cris. Não vou abraçar tanto que eu estou suando. Não pega nada, Dezão. Tá calor. Tô brincando, cara. Mas tem irmão, gente, que você vai cumprimentar o cara, você pega a mão, ele faz assim com você, ó. Opa, tá tudo bem, irmão? Tranquilo. Folgando o lado é uma benção, cara. Foi lá em Caçapava, quebrou tudo. Todo mundo veio dar feedback. Não, isso e aquilo, quando o Dezão prega lá, nada acontece, parece, mano. Síndrome do pregador local. Estou brincando, gente. Brincadeira. Então olha o que Paulo está falando. Paulo resolvido. Então Paulo passou pela fartura, passou pela escassez. Agora aqui a ideia não é a fartura, que Cristo deu fartura para ele, ou Cristo levou ele para uma fartura. Mas olha a postura e o coração, a conduta de Paulo em meio às suas adversidades. Eu sei que se eu estou rico é por causa de Jesus, e é para fazer a sua obra. E se eu estou passando necessidade, também é por causa dele. Mas em qualquer situação, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer dificuldade. Aleluia. Então não tem a ver a nossa vida, sabe, não se resume a isso. Ah, agora eu vou ter que ficar rico. É um ano, né, cara, que passou aí, os outros anos atrás, onde os coaching cresceram demais. O mercado de financeiro, de finanças, de ações, cresceu demais. Aumentou o número de CPF. Agora você acha que Deus está preocupado com isso? Deus está preocupado com o céu. Deus está preocupado com a terra. Como estão os meus filhos? Será que eles estão entendendo o que eu estou fazendo? Porque Deus nunca perde, irmão.
Nunca perde. Eu não acredito que ele está lá, perdi agora as eleições, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Leia comigo Salmos 2. Meu Deus, isso aí eu peguei do Tiãozinho lá em Ubatuba. Salmos 2, aleluia. Porque as nações pagãs planejam revoltas, porque os povos fazem planos tão tolos. Os seus reis se preparam, e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, o rei e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono, lá do céu, o Senhor ri e zomba deles. Não há o que te afronte. Não sei outra parte, irmão. Outro trono não há, inabalável és o leão de Judá. Vamos de novo. Não há o que te afronte, não há, inabalável és o leão de Judá. Quem pode intentar o mal contra o Senhor? Quem pode afrontar, cara? Aonde estão os homens que acham que são deuses? Qual governo e qual cultura pode abalar o Senhor? Agora Ele ama um coração quebrado e um espírito contrito. Como Ele ama. Ele não se aguenta, irmão. É por isso que você está aqui hoje nessa noite, cara. Talvez angustiado. Deixa eu te falar uma coisa. A pior coisa é você chegar na sua casa hoje e não ter um ombro para chorar, irmão. Diante de tudo que está acontecendo com o Brasil, eu estou falando, no âmbito nacional. Mas agora, diante de tudo que está acontecendo com a sua própria vida agora, vamos trazer para dentro da sua casa. Qual é a tribulação que você está passando? E talvez você não tenha um ombro para chorar, irmão. Você não tem mais esperança. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que a Bíblia fala acerca de esperança? Cristo em você é a esperança da glória. Essas pessoas que não têm Jesus no coração, elas esperam, aguardam a manifestação de um bendito de Deus. Essas pessoas que não sabem como orar e confiar no Deus onipotente presente, elas não têm, elas recorrem a banco, elas recorrem a pessoas na mesma empresa, recorrem a psicólogos. Não que não seja certo, não que seja errado fazer isso, mas pessoas estão desesperadas, aflitas, sendo que o véu foi rasgado, sendo que o Espírito de Deus está querendo tomar e possuir as pessoas, mas por uma falta de entendimento, uma falta de que não há quem pregue, cara, as pessoas não reconhecem. Eu tive com uma pessoa da minha família e ele perguntou para mim: cara, qual que é o trabalho da igreja? Qual que é o propósito da igreja, Dezão? Nós viemos passar aí o final de semana no Réveillon, Natal. Um dos meus tios falou isso, irmão. Eu fiquei triste, cara.
Eu falei, não explicaram nada. Sabe, a cultura que foi passada de geração em geração é muito rasa, irmão. É aquela cultura de que a gente tem que ir na missa, tem que ir ali, tem que fazer alguma coisinha e voltar para casa. O evangelho é mais simples do que isso, e mais poderoso do que qualquer ritual. O evangelho é mais simples, cara, do que qualquer coisa. Porque hoje, se você é essa pessoa que eu falei aqui, se você chegar na sua casa, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor, cara. E a partir daquele momento, Ele vai começar a mudar o seu coração. Não se anseie pelas coisas externas, porque parece que nada vai mudar, parece que as coisas externas só vão piorar, irmão. Mas as coisas do homem interior começa a ser gerado um coração de fome por Deus, um coração que vai começar a clamar: Abba, Pai. Abba, Pai, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Se é um pecado, irmão, Pezão, mas você não conhece a minha vida. Eu pequei demais. Um dia levaram uma mulher até Jesus, e eu estou falando por causa de você mesmo, irmão. E falaram: Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor nos diz acerca disso? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele arrebentou com a igreja farisaica, seus bandos de religiosos. Enxergam a trave, o cisco no olho do irmão, e não enxerga a trave que está no seu. Então ele expulsa todos os religiosos dali com a sua própria palavra. Mas de repente eu fico olhando, aquela mulher ia ser morta. Imagine o olhar de misericórdia, cara, eu piro nisso. Meu Deus, cara, tem cenas que eu dava minha vida só para ver o Nazareno fazer, cara. Tem cenas, cara, que eu só... Meu Deus, é muito amor, irmão. Então ele olha para ela: cadê os que te condenam? Se você está nessa situação, onde estão aqueles que te condenam? Cadê? Qual é a causa que eu não posso perdoar? Qual é a casa que eu não posso entrar? Qual é o marido que eu não posso transformar? Qual é a esposa que eu não posso mudar? Qual é a porta que eu não posso abrir? Porque eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, e eu sou o fim, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Jesus. Meu Deus, não é você, cara, que escolheu Ele, foi Ele que escolheu andar com você. É Ele que falou: vem João, vem Pedro, vem não sei quem. Aleluia. Então Paulo, passando lá pelas suas tribulações e momentos bons, teve um coração posicionado, firme e forte no Senhor. Irmão, a vida não é só dinheiro, cara. A vida não é só dinheiro. Você pode estudar, você pode ir, eu acho que você deve fazer isso, mas parece que agora tudo se resume a isso. O reino de Deus não tem a ver com dinheiro. O reino de Deus tem a ver com ser próspero e não ser próspero.
O reino de Deus não se mede pela nossa conta bancária, e graças a Deus por isso. Mas o reino de Deus se mede pela nossa entrega a Ele. Porque o reino é como um daqueles que achou uma pedra preciosa, voltou para sua casa, vendeu tudo que tinha para adquirir a pedra preciosa. Esse é o reino de Deus, e é essa convicção que tem que estar sobre o nosso coração. Manda, irmão, pode mandar. Esse é o reino de Deus. Olha só, se reino de Deus fosse dinheiro, a primeira coisa que Jesus faria era encher a conta e o bolso dos apóstolos. Porque, se eu não me engano, foi Pedro, quando está entrando ao templo para a oração, havia um mendigo na porta. E o mendigo falou: ei, me dá uma esmola. E o que ele diz? Nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Nenhuma conta milionária, bilionária, trilionária poderia fazer aquele homem andar. Tudo que nós precisamos para esse tempo é da presença de Deus, é do poder de Deus correndo sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Que possamos correr atrás do dunamis de Deus. Deixa eu passar uma lição de casa. Para nós agora guardarmos a nossa fé. Eu vi um pastor falando isso. Por que Paulo tinha que guardar a sua fé? Porque o momento de tribulação, irmão, momento de corre-corre, mata-mata, e não é para ganhar troféu não é para ganhar a medalhinha de ouro, é mata-mata. Então Paulo tinha e deveria que guardar a sua fé. Antes de eu entrar na liçãozinha de casa, vamos ler aqui, 2 Timóteo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ou seja, como uma oferta de derramamento ao Senhor, porque Paulo sabia do seu martírio, e o tempo da minha partida é chegado. Então ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa do que, irmão? Está escrito aí? A coroa do que? A coroa, já agora, perdão, embaçou tudo aqui, meu Deus. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Aleluia, aleluia. Irmão, talvez não chegou ainda esse tempo, mas nós vamos precisar guardar a nossa fé e crer agora não somente nas bênçãos de Deus. Tem um versículo em 1 Colossenses ou Tessalonicenses que diz: foi-nos dado não só a honra de fazer a vontade do Pai, mas a honra de padecer por Ele. Nós precisamos nos levantar como uma igreja madura, que vai passar marchando, convicta de sua salvação, convicta de que a sua vida está nas mãos de Jesus.
Então nós precisaremos guardar a nossa fé. E como que eu guardo a minha fé? Ande no Espírito. Não precisa abrir, Gálatas 5,16, andar no Espírito para não fazer a vontade da carne. Adorar no Espírito, Filipenses 3,3, adoramos por meio do Espírito Santo. Você só pode confessar Jesus como seu Senhor e Salvador através do Espírito Santo de Deus. Você só pode talvez adorar Ele aqui e conseguir orar lá na sua casa, porque o Espírito Santo de Deus lhe ensina. E o terceiro ponto, para a gente finalizar: testemunhar no Espírito, Atos 1:8. Testemunhar no Espírito. O que é uma testemunha, irmão? Uma testemunha é aquela que presencia algo. E agora, testemunhar no Espírito é não falar que você somente viu, mas aquilo que você está vivendo. É isso que nós precisamos nesse tempo, para guardar a nossa fé. Andar no Espírito, adorar no Espírito e testemunhar no Espírito Santo de Deus, amém? Pode levantar. Vou ler um último versículo e a gente faz uma oração. Eu espero de verdade que essa mensagem crave no seu coração, para que você caminhe por ela. Pastor Leandro está fazendo dias de live, porque ele está vendo a igreja, parece que, sabe, ficando minguada, sabe, apática, abatida. Cara, nós nunca vamos esperar um homem que vai substituir o nosso Deus. Guarde isso. Nós não vamos esperar. E Deus não espera um homem na terra que vai substituir Ele, mas Deus espera homens e mulheres que o representem. Homens e mulheres que têm coragem de se levantar para fazer justiça em prol do próximo. E eu quero ler um último versículo para a gente orar. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior esteja aflito com o que esteja vendo, o chamado é para você crer, irmão. O chamado não é para você ver e depois crer, não, é o contrário. Você crê e pela fé você vê e pela fé você sente. O chamado é para você crer no Evangelho de Deus. Então, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia, aleluia. Então hoje você está sendo comissionado para realinhar, reorganizar a sua fé em Jesus. Não estou falando que você não pode fazer ajuda de coisas que eu falei aqui, de governos, dessas coisas, mas eu estou falando para você trabalhar para a vinda de Jesus sobre a terra, porque a terra precisa de
homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Agora que você alinhou, que você não vai mais esperar um governo, mas você vai assumir o seu posicionamento na igreja, você tem um grande trabalho pela frente. Porque agora as coordenadas não vão ser de um governo terreno, as coordenadas vão ser de um governo celestial. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, erga suas mãos para o céu, realinhe agora a sua fé, o seu reposicionamento. Senhor Jesus, louvado e glorificado seja o seu nome por essa noite. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça, Senhor, que é palpável sobre este lugar e sobre essas pessoas. Espírito Santo de Deus, sem o Senhor nada podemos fazer. Espírito Santo de Deus, não é que nós estamos perdidos, realmente nós estamos paralisados. Se o Senhor não atuar, se o Senhor não operar, se o Senhor não transformar. Agora alinha não só dessas pessoas que estão aqui, mas das pessoas que nos assistem pela internet, Senhor. Seja ela onde estiver, Pai, qualquer cidade, qualquer casa, de qualquer lugar e de qualquer jeito, entra nessa casa, muda essa história e muda essa família, Senhor, trazendo uma mentalidade de reino, trazendo uma mentalidade de governo do céu. E sobre nós, ó Pai, paira o teu Espírito, Senhor, trazendo alegria, bom ânimo, Senhor. Sustenta o seu povo com a sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, nos livra, nos protege e nos guarda. Em nome de Jesus, assim oro e te agradeço, Jesus. Amém.